Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola Dominical Adultos e Adolescentes. Hoje estaremos estudando a lição de adolescente, a nossa quinta lição, que tem o seguinte assunto: a missão de Israel no plano de Deus. Nosso texto base está aqui em Gálatas, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. A nossa leitura bíblica está em Atos, capítulo 7, versículo 2 ao versículo de número 7. Vamos entender hoje a missão que Deus entregou a Israel ao longo da história. Veremos também que não foi fácil. No final, porém, deu tudo certo. O plano da salvação foi concluído e a porta da graça se abriu para todos os povos. Também iremos ver que Deus não rejeitou a Israel, mas aguarda amorosamente o instante em que a nação eleita voltará aos seus braços. No final das contas, o que Deus quer, qual que é o plano de Deus? Salvar tanto a judeus como gentios. E essa é uma ótima notícia para a gente que não é judeu e também para os judeus. O que iremos aprender agora? Vamos aprender agora sobre o nascimento de uma nação. No nosso segundo capítulo, aprenderemos sobre o estabelecimento de Israel. E, por último, as bênçãos de Israel para o mundo. A renúncia. O nascimento de Israel aconteceu quando Deus chamou a Abraão, o que alterou profundamente a vida do patriarca. O Senhor disse para ele: saia da tua terra, do meio dos seus parentes. Gênesis 12, versículo 1, na parte A do versículo. Ele vivia em uma cidade chamada Ur, no caso Ur dos Caldeus. Ele era o centro, ou ela era, aliás, o centro de uma rica cultura que ostentava uma arquitetura monumental, enorme riqueza, moradias confortáveis, música e muita arte, conforme diz o leitor, ou aliás, o guia do leitor da Bíblia. Dentro dessas informações, aí eu pergunto uma coisa para os amados: será que Deus, quando chama alguém nos dias de hoje e digamos que essa pessoa está dentro de uma cultura ou de um cenário assim? Como assim, pastor? Uma rica cultura, uma arquitetura monumental, muita riqueza, moradia confortável, muita música, muita arte, muita coisa. De repente Deus te chame para servi-lo, para fazer uma obra através de você em um lugar, digamos, mais pacato, menos evoluído. E aí, nós vamos seguir como Abraão, servir a Deus como Abraão, seguir os passos do mestre, atentar para o seu chamado, ou iremos murmurar? Deus não está nesse negócio porque Deus não quer isso para mim. Entende? Então isso aconteceu com Abraão. Que ordem difícil! Deixar o lugar onde mora, abandonar seus entes queridos, certamente para qualquer um seria complicado. Entretanto, Abraão sabia que deveria renunciar a tudo. Para quê? Qual a finalidade de renunciar a tudo? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Nós só conseguiremos abrir coisas maiores por coisas menores se tivermos o objetivo, o desejo no coração de fazer a vontade de Deus. E nós?
como reagiríamos diante de um cenário como esse? Abraão renunciou a tudo. Será que nós estamos dispostos a renunciar aos nossos pequenos caprichos para agradar ao Senhor? Você que me ouve agora, você está disposto a renunciar a alguma coisa por causa do seu desejo de agradar a Deus? Porque você entende que se você fizer isso, será bom para o seu relacionamento com Deus? Deus se agradará? Tome essa decisão. Não fique como Israel nos dias de Elias, que estava cocheando entre dois pensamentos. Deus deseja que você o sirva com fé, nem que isso tenha que ser feito no deserto. O mais interessante nessa história é que Deus não mostrou nenhum paraíso para Abraão. Você está entendendo? Eu queria que os amados que me ouvem agora pudessem entender. Nós estamos com a revista de adolescentes hoje, né? Sabemos que essa fase das nossas vidas, pela qual também já passei, sei muito bem do que se trata. É uma fase delicada, porque é uma fase em que há muitos sonhos, né? Nosso desejo de realizar nossos sonhos, né? De alcançar nossos objetivos, digamos assim, de aproveitar a vida, se divertir, é muito presente na gente esse sentimento, né? Mas existe algo melhor, entende? Existe algo melhor para as nossas vidas que está preparado pelo nosso Deus. Só que, porque nós vemos aqui o exemplo de fé da parte de Abraão? Porque, diferentemente de nós, Abraão não tinha aqui mostrado por Deus nenhum paraíso. Mas apenas Deus disse para ele que iria para um novo lugar. Que ele saísse da parentela dele, fosse para o lugar que ele mostraria. Deus não mostrou para ele, olha, sai daí, vem para cá, porque tem um lugar melhor para você. Como hoje nos é ofertado, hoje é mostrado, hoje nós temos a Bíblia completa, a revelação de Deus que é a sua palavra, a revelação especial, que revela Deus plenamente como Ele é. Tanto do Antigo como do Novo Testamento são ricas promessas, são muitas promessas, são mais de 1000 promessas da parte de Deus que Deus fez para o seu povo. Hoje nós temos detalhes sobre a cidade santa, onde aqueles salvos vão morar. Todos que viveram pela fé em Cristo, tanto do Antigo como do Novo Testamento, vão residir, vão morar numa nova Jerusalém celestial. Diante de nós, Deus já mostrou um paraíso. Só que Abraão não tinha esse paraíso mostrado. Entende? O povo seria o instrumento de Deus para anunciar as grandezas do Altíssimo aos homens. E estava surgindo com uma base muito especial, a fé. Que povo? O povo hebreu. Não é à toa que Abraão é chamado de pai da fé. Porque a nação de Israel foi fundada através de um ato de fé. Um ato de graça da parte de Deus e um ato de fé, né, da parte do homem, que correspondeu ao chamado do Todo-Poderoso. É uma importante decisão. Você sabia que nós temos que tomar decisões? Abraão partiu renunciando sua origem e estabilidade, e rejeitando, olha isso, viu? Todos os deuses estranhos da sua antiga cidade. Quando eu digo para você que houve uma graça de Deus, é porque Abraão estava numa cidade idólatra. Seus familiares também idólatras. E ele estava bem no meio disso tudo, com certeza tinha lá seus deuses. Mas por que graça? Porque Deus chama esse homem para servi-lo. E ele corresponde. Ele aceita o chamado. Ele creu na promessa de que Deus lhe daria um território e
também um filho. Ele creu mesmo diante do quadro de sua esposa, que era estéril. Entende? Ele obedece a Deus. Glória a Deus por isso. Que homem cheio de fé. Vamos exercer a nossa fé no Senhor. Vamos crer, vamos confiar. Vamos deixar tudo para seguir seus passos. Quantas vezes as pessoas compreendem qual é a vontade de Deus e assim recebem uma promessa do Senhor, mas não obedecem. A falta de obediência e de fidelidade podem levar pessoas que forem escolhidas por Deus a perderem as bênçãos de Deus. Isso porque, mesmo diante das promessas e da bondade do Pai, alguns preferem seguir seus próprios instintos, suas próprias emoções, ao invés de obedecer à voz do Senhor e serem abençoados por Deus. Não é verdade? Nosso segundo capítulo, o estabelecimento de Israel. Egito, um lugar de multiplicação. Por quê? Porque foi lá no Egito onde Deus multiplicou a nação de Israel. O Senhor fez nascer a Isaque, filho de Abraão e Sara. Quando Isaque completou 60 anos de idade, sua esposa Rebeca gerou 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Ao longo dos anos, ambos construíram suas famílias. Porém, foi Jacó que herdou as promessas de Deus. Em determinado momento, Deus alterou o nome de Jacó para Israel. Ele teve 12 filhos e algumas filhas. Quando Israel tinha por volta de 130 anos, foi morar no Egito com sua família, que era composta por mais ou menos 70 pessoas. Isso mostra que depois de 190 anos do nascimento de Isaque, haviam nascido aproximadamente 7 dezenas de hebreus. No Egito, o povo cresceu. O tempo passou e eles foram obrigados a servir aos egípcios com trabalhos forçados. Entretanto, a escravidão não impediu o crescimento desse povo. A própria Bíblia dá esse testemunho em Atos 7,17. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Atos 7,17. A multiplicação foi muito grande, pois na época do Êxodo já existiam milhões de hebreus. Olha, essa multidão de pessoas foi libertada da escravidão pelo poder de Deus e conduzida por Moisés para o deserto, rumo à terra prometida. Agora imagine você conduzir no deserto. Eu vou colocar uma nação com 500 mil pessoas. Vou só colocar título de exemplo. Como você consegue manter no deserto 500 mil pessoas? Aonde eles arrumavam provisões? Se não fosse a mão de Deus. Pela lógica humana e pela estratégia humana. Porque assim, os exércitos, quando entram em guerra, uma das maiores dificuldades deles não é somente o inimigo, mas a logística. Como você mantém, né? Porque a guerra é um deserto terrível. Não tem conforto nem tempo bom para ninguém. Como você mantém, por exemplo, 5 mil homens em batalha? Você vai precisar alimentá-los todos os dias, você vai precisar supri-los com calçados e vestes, e você vai precisar mantê-los com água. Nenhum organismo vivo sobrevive sem água. Como manter no deserto uma comunidade com 500, 1 milhão de pessoas, se não fosse a mão de Deus? Deus fazia alguns milagres, por exemplo, para fazer isso acontecer. A roupa deles não rasgava.
roupa deles não envelhecia, não ficava estreito no corpo. Quando, por exemplo, quando o menino nascia, né, que a mãe colocava ali a primeira peça de roupa, à medida que o menino ia crescendo, a roupa ia crescendo junto. Mas que é isso, meu pai? Milagre! O primeiro calçado, a mãe colocou, né, junto com o pai, produziu o primeiro par de sandálias para o filho. 30 anos depois, essa sandália estava servindo para um menino que começou a usar, por exemplo, com 3 anos. A sandália cresceu junto com o pé. Quem pode fazer isso? Deus. Então, foi algo assim extraordinário. Olha, tremendo. Então, nós vimos que o Egito é um lugar de multiplicação. E agora vamos ver que o deserto é um lugar de purificação. Está escrito que o número de hebreus no deserto era como as estrelas do céu. Era muita gente. Que grande bênção, não é? Mas isso não era tudo. Depois do povo de Deus ser multiplicado, o Senhor começou a tratar com os hebreus no deserto. Durante 40 anos, eles caminharam no deserto, vivenciaram milagres, receberam a lei, aprenderam a adorar e desenvolveram a vida espiritual. Lá foi o lugar de purificação, provação e amadurecimento na fé. Ser um povo numeroso era muito bom, mas isso não bastaria. O povo de Israel precisava aprender a ser fiel ao Senhor. E tudo o que eles sofreram no deserto não foi exatamente por causa do deserto, mas por causa da incredulidade de muitos. Se não fosse assim, eles teriam tido a providência de Deus, como o salmista fala, se não me falha a memória, no Salmo 81. Quando ele diz que se o povo tivesse o ouvido, o Senhor de pronto teria vencido os seus inimigos e teria os saciado com o mel fino extraído da rocha. Deus fez sair água da rocha para dar água para o povo. Não tinha como eles andar, não tinha como caminhões-pipa chegar ali para abastecer aquele povo. Mas Deus arrumava, né? Ele é tremendo. Canaã, a terra prometida. Depois de 40 anos caminhando em um deserto, o povo de Israel chegou à terra prometida. Chegou à terra que emana leite e mel, né? E daquele dia em diante, eles não dormiriam mais sob tendas, mas em casas. Olha que as coisas estavam melhorando para eles. Agora eles teriam imóveis, plantariam e colheriam, cuidariam dos seus rebanhos, né? Em Canaã, finalmente, o povo de Israel estava seguro. Séculos mais tarde, foi nessa mesma terra que nasceu o Redentor. Hoje, meus irmãos, nós estamos como que no deserto. Mas Deus tem uma cidade preparada para nós. Se formos fiéis até o fim, perseverarmos na fé no nosso Deus, descansaremos com o Senhor eternamente. Repousaremos, estaremos livres do medo, da insegurança, não haverá inimigos, somente Deus e nós e o nosso Deus. Então persevere, fique firme, a vitória é grande. Terceiro capítulo para finalizarmos, as bênçãos de Israel para o mundo, a aliança de Deus. Está escrito que Deus estabeleceu aliança com Israel. Alianças ou testamentos são acordos baseados nas promessas de Deus. Foi para o povo de Israel que Deus se revelou. Ele também lhe deu a lei por Moisés, os 10 mandamentos e outras instruções que estão presentes no Pentateuco. Em Israel, Deus levantou profetas que anunciavam a sua vontade. Por eles, Deus mostrou-se soberano sobre todos os povos. Por meio de milagres, maravilhas, o Senhor mostrou-se como único e verdadeiro Deus. A Bíblia lista, né? Primeiro temos a aliança de Deus, agora temos Cristo. A Bíblia lista os antepassados de Jesus. Ela destaca que o Senhor era descendente de Davi, também de Abraão. Mateus 1, versículo 1, lá na genealogia. Por quê? Porque esse descendente deles era uma das características do Messias.
A linhagem hebraica, portanto, foi o fio condutor que trouxe uma grande luz ao mundo. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Assim, Deus cumpriu o que prometeu a Abraão, quando disse que, por intermédio da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Concluímos, amados, dizendo que o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser seu. Ele sempre foi fiel à sua aliança com os hebreus, demonstrando misericórdia, amor e perdão ao longo dos séculos. Também quero te dizer que Deus te escolheu para ser seu, povo santo e ovelha do seu pasto. E Deus sempre esteve com eles. O Senhor disse o que para nós? Lá em Mateus capítulo 28, o último versículo. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Da mesma sorte, da mesma forma que Deus esteve com Israel, e queria estar com Israel por todos os tempos, também prometeu estar conosco, cumprindo suas promessas e seus propósitos em nossas vidas. A nação de Israel cresceu ao longo do tempo, enfrentando muitas batalhas físicas e espirituais. E não era para menos, pois o Salvador do mundo veio de onde? De Israel. Amém, querido? Então, o inimigo não queria que isso acontecesse. Então, ele trabalhou ferrenhamente para que Jesus não viesse a este mundo, não nascesse, não concluísse a obra na cruz, porque ele continuaria mandando nas nossas vidas e desmandando. E hoje, o Senhor Jesus, o nosso Deus e Pai, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que bênção, que obra, que maravilha. Deus te abençoe.